Olá, oi, tudo bem? Meu nome é Roberto Martins e começar uma série de vídeos conversando com vocês, batendo um pouco de papo, né, com relação a esse universo das micro-orquídeas. Normalmente, né, a gente acaba buscando conhecimento nisso no nosso dia a dia, né? Só que muitas vezes na internet ou mesmo com colegas, isso às vezes a gente não consegue aí ter todas as informações daquilo que a gente precisa. Então vocês vão ouvir avião, acho que eu moro perto do aeroporto, né? Então isso é normal. Quando for muito alto eu dou uma paradinha e aí a gente começa novamente a falar. Então, o que normalmente acontece, né? Toda a informação de orquídeas hoje a gente consegue isso muito fácil na internet, ou nas feiras, ou nas exposições, ou com alguns outros colegas. Mas a grande dificuldade que nós, né, escolhemos cultivar micro-orquídeas, esse é o grande problema. Normalmente a gente não tem informação e essas informações são muito escassas. E quando a gente busca essa informação na internet ou em alguns livros, algumas revistas ou alguns colegas, muitas vezes isso não é compartilhado. E a gente acaba participando às vezes também de alguns grupos, né, ou de algumas reuniões e normalmente também ali informações com micro-orquídeas são muito difíceis. E como que a gente pode conseguir essas informações hoje em dia? Tem alguns livros, algumas revistas, né, que acabam, né, colocando algumas informações básicas, mas essas informações normalmente são generalizadas. E com as micro-orquídeas as coisas acontecem um pouco diferente do que acontecem com as orquídeas maiores, né? As catleias, alguns bubofilos maiores ou essas outras plantas, né? As micro-orquídeas, elas vivem em microambientes, né? Então elas estão adaptadas a um determinado microambiente. E quando a gente traz essas plantas para nossa casa, normalmente o que a gente pergunta para os colegas, né? Como que você cultiva a sua planta, né? Como que você faz para manter a beleza das suas plantas ou a floração das suas plantas? Como que você faz isso? E eu digo assim, gente, é muito complicado porque... Steph, tudo bom, Steph? Tudo bem? É muito complicado você falar sobre como eu cultivo. Eu posso dar algumas dicas, mas nem sempre a forma que eu cultivo as minhas micro-orquídeas será sucesso para vocês. Porque o grande problema como eu falei, é o microambiente. Então aqui, para vocês terem uma ideia, aqui eu estou numa das partes do meu orquidário. Então essa parte do meu orquidário, ela é mais úmida, eu consigo ter aqui um controle melhor da umidade, né? E eu tenho aqui essas plantas, elas estão suspensas, vocês vão verem aqui que eu tenho uma parte um pouco mais baixa e tem algumas outras plantas que estão numa área um pouco mais alta. Isso não é simplesmente, olha, porque é bonito. Claro, é organizado, fica bonito, tem uma melhor luminosidade, mas porque tem algumas plantas que precisam um pouco mais de luminosidade. Essa variação de 20 centímetros que eu deixo aqui normalmente é pouco, parece pouco, mas para a planta faz uma grande diferença. Vocês não têm ideia qual a diferença que isso faz. Então, o que é importante? Primeiro, vocês conhecerem o ambiente que vocês vão cultivar a planta de vocês. Então, esse é o ponto de partida, conhecer o ambiente. Como que você cultiva as suas plantas em casa? É um ambiente mais seco? É um ambiente mais úmido? Vocês têm aí... um ambiente aberto, é um ambiente de estufa. Como que é esse ambiente que vocês cultivam as micro-orquídeas? Então, quando você determinar, bom, meu ambiente ele é dessa forma, então meu ambiente é mais seco, é mais úmido, pronto. Então, a partir daí você vai começar a entender um pouco melhor.
Ah, o meu ambiente ele é coberto. Não, ele não é coberto. Eu tenho a chuva, diariamente eu tenho chuva, ou quando acontece, né, chuva, o sol. Então como que eu vou cultivar? Para vocês terem uma ideia, o meu ambiente, eu tenho esse ambiente que é um pouco mais úmido e eu tenho um outro ambiente que ele é um pouco mais seco. Tá? Cerca de 98% das minhas plantas são cultivadas em pedaços de madeira. Por quê? Porque eu descobri que no meu ambiente eu não consigo cultivar e ter sucesso com micro-orquídeas em vaso. Tá? Por quê? Porque eu não tenho, como o meu ambiente aqui é aberto, eu não tenho ele telado, eu não tenho ele forrado com plástico, como uma estufa normal. Na época, vamos dizer assim, na época seca, ô Giovanni, tudo bom? Então assim, o que acontece? Como ele não é coberto, na época da seca, né? Na época da seca, você passa bem. Na época entre estações também ótimo. Mas quando você chega na época de chuva, aí eu tenho um problema. Já cheguei a perder muitas plantas. Então por isso que eu optei hoje em ter madeira, porque com madeira na época seca eu consigo controlar a rega e eu tenho um pouco mais de trabalho, eu tenho que praticamente regar todos os dias as plantas, que nem nessa época agora que está muito seco, a umidade relativa do ar está baixa, eu rego as plantas todos os dias. Mas quando chega na época de chuva eu não tenho problema. Pode chover todos os dias que não vai acumular água na planta, nas raízes das plantas, e aí eu vir a perder as plantas, né? Então, dessa forma, hoje, eu tenho esse cuidado, né? Então, por isso que é importante você conhecer seu ambiente. Uma outra coisa, eu tenho algumas plantas em vasos, que nem vocês vejam aqui. Tem alguns pleurotales, né? A gélida, aqui o Restrepióides, eu tenho algumas outras lá na frente. Como que é o cultivo em vaso? Poxa, Roberto, aqui no meu ambiente é pedra, carvão e chips de pinos, 1/3 de cada, né? Então, um substrato que drena muito bem a água, né? Então, é dessa forma que é interessante vocês primeiro conhecerem o ambiente. Quando vocês conhecerem o ambiente que vocês vão cultivar as plantas, aí fica mais fácil de você determinar que tipo de substrato, como que você vai plantar essa planta, se você precisa manter ela num vaso, porque aí se você tem uma estufa coberta, que você não tem chuva, consegue controlar essa chuva, até fica fácil de você manter em vaso, mas se você não tem, eu acho que é um pouco mais complicado. Que nem eu falo, na minha experiência, para mim, eu preferi esse tipo de cultivo, tá? E uma outra coisa que é interessante é que a gente... Bom, voltou novamente, o sinal estava fraco. E a gente tem o péssimo hábito também de comprar plantas de todos os tipos, né? Então a gente vai numa exposição, poxa, tem uma micro, é um colega, a gente faz uma troca com um colega, a gente compra de um orquidário e a gente pega plantas do mundo inteiro, de todos os tipos de ambiente e traz para o nosso ambiente. Então vamos se dizer assim, eu escolhi um ambiente mais úmido, é o avião, como eu falei para vocês. Só um minutinho. Bom, passou. Então, como eu falei para vocês, a gente pega a planta do mundo inteiro e traz para esse ambiente. Então eu tenho esse ambiente aqui úmido. Eu tenho plantas aqui de floresta, de ambiente mais seco, de ambiente mais úmido, então coloquei todas elas aqui. O que vai acontecer? As plantas que são do ambiente mais seco, provavelmente eu vou perdê-las. Não é eu vou perdê-las, eu vou matá-las, né? Porque a gente fala assim, eu perdi a planta morreu. Não é que a planta morreu, eu perdi a planta, eu matei a planta. Né? A gente até brinca isso no nosso grupo de amigos, porque é realmente isso que acontece, porque você não teve o cuidado de consultar ou pelo menos, né, ambientar a planta no melhor local do seu orquidário ou no melhor local que serve para aquela planta. Então,
Como eu falei para você, eu tenho dois ambientes, um mais úmido e um mais seco. Então as plantas que eu sei que já são de um ambiente mais seco ou que não toleram muita umidade, eu coloco no ambiente mais seco. E as que já aguentam um ambiente mais úmido, eu trago aqui para esse local. Então é isso que eu acabo fazendo. Ô Roberto, bom dia. Então é isso que eu acabo fazendo, tendo todo esse cuidado de como eu vou cultivar essas plantas, conhecendo o meu ambiente e agora conhecendo o ambiente dessas plantas. Então, se a planta é de floresta, se a planta ela fica próximo de lugares muito úmidos, próximo de brejos, porque assim a gente tem o hábito de pensar ou de imaginar quando a gente começa no ramo, com o hobby, né, de micro-orquídeas, que todas as micro-orquídeas vivem próximo de rio, vivem em ambientes saturados de umidade, e não é bem isso, tá? Tem micro-orquídeas que gostam de ambientes mais secos, tem micro-orquídeas que vivem, apesar de ser um ambiente úmido como um total, né? Eles vivem na ponta das árvores, na ponta dos galhos das árvores. Então no lugar, ô Sandro, tudo bom? Na ponta do galho das árvores, em lugares extremamente ventilados e extremamente que recebem radiação do sol praticamente 10, 12 horas por dia. Então assim, gente, por isso que é esse cuidado, conhecer o ambiente da planta, conhecer como que é o ambiente da planta, aonde que ela fica. Lene, bom dia. Onde que fica essa planta? Então, como que a gente faz para ter esse conhecimento? Gente, é lendo. Então a gente tem... Tá saindo toda hora. Bom, voltou, caiu, desculpa aí gente, mas caiu novamente, está voltando. Então assim, ler revistas, a nossa biblioteca ela tem que estar vasta de livros, tá gente? Como eu falei para vocês quando eu comecei o grupo, conhecimento é tudo, tá? Então isso não pode deixar de faltar, a gente não pode deixar de ter uma boa leitura. Por quê? O que a gente vai fazer com isso? Conhecer o ambiente onde que a planta vive. Se ela vive próximo ao chão, se ela vive num ambiente intermediário, se ela vive na copa da árvore. E a partir daí a gente começa... Bom, caiu novamente. O sinal hoje, a internet não está me ajudando, mas vamos lá. Então, esse conhecimento é importante, porque aí você vai saber como que essa planta ela é na natureza. Ô Marcelo, que bom. Obrigado por você estar aí. Então, o que é importante? A gente conhecer esses ambientes. E como que a gente vai conhecer? Lendo, cara, e tem que ler muito, tem que observar como que é o nascimento, como que é o crescimento. Ô Ivo, bom dia! Como é o crescimento dessas plantas, né? Então, como que a gente faz, como que essa planta ela está na natureza, como que ela cresce na natureza, para que a partir daí você consiga ir, pelo menos, dando condições para que ela cresça daquela forma. Porque muitas vezes a gente quer prender a raiz da planta, quer prender a planta, quer que ela cresça de uma forma controlada. Eu só vou mostrar uma planta para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Essa planta aqui é uma planta que antigamente era Rodriguesiopes, né? E agora teve aí para a Gomesa, né? Mas o que você acontece? A gente sempre pega essa planta e vamos prender ela, vamos segurar as raízes, tudo certinho, para que essa planta a gente fala assim, poxa, vai ser legal que ela vai se desenvolver, a gente vai cuidar dela direitinho. Mas na verdade essa planta na natureza, ela cresce espalhada, ela vai se desenvolvendo solta na natureza. E as raízes são todas aéreas, praticamente todas aéreas. E como que eu cultivo ela? Então praticamente eu só tenho uma firmeza na base dela e ela fica totalmente solta, se desenvolvendo solta e as raízes aéreas tentando imitar como é na natureza. E é esses cuidados que a gente tem que começar a pensar e prestar atenção, principalmente com micro-orquídeas, por causa desse ambiente que elas vivem, esses microambientes, é importante a gente fazer essa observação.
A gente olha uma planta, está observando, minha esposa até brinca, fala que eu converso com as plantas. Mas não é isso, gente. É para a gente observar como que ela se desenvolve, como que ela vai crescendo, como que isso é na natureza, para que a gente possa aí ter sucesso. Não é porque eu cultivo as minhas orquídeas de uma forma que a mesma forma que eu cultivo vai dar certo para você. Você tem que começar, primeiro, com a qualidade do seu cultivo. Não adianta você ter só quantidade. Você fala assim, Roberto, poxa, você tem bastante micro-orquídeas. Sim, tenho bastante. Mas eu comecei com uma, depois eu fui para 2, depois eu fui para 3, perdi, comecei de novo e fui dessa forma. E aí eu comecei a prestar atenção numa coisa, que eu tinha muitas plantas, mas eu não tinha... A minha qualidade do cultivo não era como eu gostava, porque eu não via as plantas se desenvolvendo da forma que deveriam. E aí o que eu observei? Meu vizinho aí tem um cachorrinho e ele tá brigando comigo aqui porque eu estou conversando no quintal. Então o que acontece? Eu tenho que observar isso porque o cachorrinho está aí de novo, né? Meu amiguinho aqui. Então, gente, vamos lá. Então, o que é interessante? A gente vê como que é o crescimento, como que é o nascimento dessas plantas, então, para que a partir daí você possa tentar imitar o que acontece na natureza. Como eu mostrei aquele Rodriguesiopsis para vocês, essa daqui é uma Natalis. Como ela já cresce? Ela já cresce de uma outra forma, então eu tenho que colocar ela num tronco para que ela vá crescendo, se desenvolvendo, agarrando no tronco. E isso que é importante a gente ver. Uma outra planta que eu gosto bastante, né? Só aqui, só um minutinho. E eu queria mostrar para vocês como que é o crescimento dela, como que ela se desenvolve. Eu até tirei foto dela esses dias atrás. É uma barbosella, tá? Então, como que ela faz? Ela se enrola e o crescimento dela todo na madeira, né? Então aqui praticamente eu pus um pouco de esfagno na base dela, né, para ela se adaptar, e aí depois eu prendi ela com uma linha. E aí, olha, ela toma todo o tronco, tá? Então o crescimento dela é muito grande. Mas como que eu descobri isso? Observando as plantas, né? E fazendo essa observação que a gente consegue aí ver a forma correta de plantar e a forma correta de cuidar. E o que é importante, gente? A gente tomar cuidado com as regas, né? Porque micro-orquídea não é porque elas gostam, a maioria gosta de um ambiente úmido, que a gente tem que molhar a planta toda hora, a planta tem que ficar molhada. Porque quando eu faço isso, muitas vezes eu mato a raiz da planta. Então, uma coisa que eu sempre comento, eu ouvi isso uma vez de um orquidófilo mais experiente, que o importante não é você cultivar a planta, o importante é você aprender a cultivar a raiz da planta. Quando você aprende a cultivar a raiz da planta, o resto vem. O broto novo vem, a folhagem vem e a floração forte e bonita ela vem logo em seguida, né? E isso é importante. Uma outra planta que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é até interessante para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui, né? É uma outra planta pequena, é uma barbosella, tá? Essa daqui é uma crassifolha. Vamos ver se eu consigo mostrar, sair um pouco aqui do sol. Isso, aqui na sombra ficou melhor. A crassifolha, ó, que vocês vejam. Tá? Ah, mas é uma barbosella, mas é uma planta que precisa de muita umidade. Sim, ela precisa de muita umidade, mas a umidade, o ambiente, não é a madeira molhada. Então vocês vejam, ela não tem esfagno praticamente nenhum, tá? Ela está plantada direto na madeira e aí o crescimento dela vai acontecendo, ela vai grudando na madeira e vai crescendo. Mas não é ela que está molhada, é um ambiente que tem que estar úmido, não é ela que tem que estar molhada a todo momento. E isso que é importante, gente, a gente olhar, observar muito bem. Então vocês vejam aqui como que ela está se desenvolvendo muito bem. Inclusive já é época de floração da crassifolha, tem uma outra ali que está florida. Então prestem bem atenção.
E isso que é interessante, né? Prestem bem atenção na planta, como que é o crescimento dela, como que você cultiva, como que os amigos ou seus colegas aí mais experientes visitem orquidários, vão bater papo com um amigo, e não é simplesmente aquela coisa, só mais um minutinho que está passando outro avião. O que é importante? Visitar o orquidário, ir lá, visitar os seus colegas, como que eles cultivam, ver, e ali você ir vendo da forma que ele cultiva, da forma que ele cuida das plantas, porque ali você vai pegar alguns toques que você vai trazer para o teu orquidário e adaptar para o teu orquidário. Deixa eu só ver aqui, o Sandro. Ô Sandro, identificação, consequentemente a origem, tais como são para o sucesso do cultivo. O Sandro comentou, né? Por isso que é tão importante saber a identificação e, consequentemente, a origem. Tais dados são cruciais para o sucesso no cultivo. O Sandro, você tem toda a razão, é isso mesmo, né? O José Maria, né? Obrigado pelo elogio, José Maria. E o que é interessante, gente? Preste muita atenção, vá bater papo, converse com seus amigos, como que ele cultiva. E aí você traz essa experiência deles para o teu orquidário e adapta ele para a tua realidade. Né? Nunca esqueça que a tua realidade, do teu ambiente, é diferente da realidade do ambiente do teu amigo, ou do teu colega, ou do teu professor, ou de quem esteja ensinando para você. O teu ambiente é único, tá? Então, em cima desse ambiente, você tem que trazer essas experiências e adaptar para o teu ambiente. Para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de masdevalha. E só que o meu ambiente, ele não é propício para masdevalha. Eu trouxe uma vez algumas masdevalha para cá e comecei a cultivar masdevalha. O que aconteceu? Matei tudo, cara. Aí eu fui conversar com um amigo meu e falei, poxa, você cultiva tal, como que você faz? Eu faço assim, assim, assado. Bom, fui lá, comprei mais algumas, o que aconteceu? Matei de novo. E aí o que eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. E aí o que eu fiz? Aí eu criei uma forma de cultivo no meu ambiente que consegui fazer com que as masdevalhas se desenvolvessem. Então eu peguei fibra vegetal, um pouco de pedra no fundo, fibra vegetal, coloquei elas penduradas no local onde que eu tenho aí cerca de 60% de luminosidade, e aí estou tendo sucesso com as masdevalhas. Não adiantou eu pegar a experiência de um outro amigo, não adiantou eu pegar a modo de cultivo de um outro amigo. Eu tive que pegar a realidade do meu ambiente. Obrigado, Giovanni. Um grande abraço. Daniela. Opa, Daniela. Isso eu também acho. Compromisso e conhecimento é tudo. Obrigado. E obrigado, Eduardo, para você também. Aí eu espero um dia também que você possa mostrar a sua coleção para a gente aí, através aí do Micro Orquídeas. Então é isso, gente. Conhecimento. Temos que ver a orquídea, mas como algo vivo, tá? Não simplesmente é algo morto, inanimado, não, isso dali é um ser vivo. A gente precisa ver todas as necessidades dele, quanto a questão de umidade, luminosidade, adubação, né? E também a questão do nosso ambiente. E conhecer a origem dessas plantas. Então, se são plantas de floresta, se são plantas de cerrado, se são plantas aí onde a altitude é no nível do mar, ou é uma altitude superior a 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, 3000 metros de altura, porque cada forma, da onde que essa planta se desenvolve, a altitude, o ambiente que ela vive, cerrado, floresta, e são dicas muito importantes para a gente saber como vai cultivar essas plantas. E uma outra coisa também que a gente sempre percebe. Roberto, eu tenho uma orquídea que ela é do cerrado. Ok, cerrado. Aí o que você imagina? Um ambiente extremamente seco, né? Só um minuto, gente, está passando mais um avião. O que você imagina que seja um ambiente extremamente seco?
E na verdade isso não é, né? Muitas vezes essa planta de cerrado ela vive praticamente em cima de um rio, né? Tem um riacho, tem as árvores e ela vive ali. Então muitas vezes assim, o ambiente dela é saturado de umidade. É lógico que você sai 2 metros daquele ambiente, é uma secura total, é praticamente clima de deserto. Mas no ambiente onde que ela vive, não. Aí ela tem ali uma grande umidade, o ar é muito saturado de umidade. Então, gente, sempre observe muito isso. Conhecimento é tudo. Leiam, isso é importante. Visitem orquidários. Existem alguns orquidários que tenham um espaço aí onde que eles cultivam micro-orquídeas. Visitem colegas, visitem amigos, né? Isso que é importante, né? Visitem esses amigos, porque lá vocês vão ver como que eles cultivam. E vendo como que eles cultivam, você vai ver de que forma que você pode adaptar isso para a sua realidade. Ah, Giovanni, esterigélida, né? Eu cultivo aqui em casa, como eu estava comentando, ela fica nesse ambiente aqui, que é um ambiente mais úmido. E como que eu faço? O vaso, ele é um vaso pequeno, tá? Onde que eu coloco 1/3 de brita, 1/3 de carvão e 1/3 de pinos. Lavo, peneiro, isso, então eles ficam mais ou menos... desse tamanho, né? Então são pedaços grandes, você vai observar que são pedaços grandes. Eu lavo e peneiro, tá? Então, depois que eu lavo e peneiro, aí que eu utilizo na planta. Então, aqueles grânulos pequenininhos, eu tiro tudo, tá? Então, não é uma peneira normal. Eu pego aquelas telas de plástico, né, que normalmente é como se fosse tela de galinheiro, um pouquinho menor. Fiz uma peneira com aquilo, tiro todos aqueles grânulos menores e uso esses grânulos desse tamanho, mais ou menos, de pinos, né? E os muito grandes eu também tiro. E eu vou colocando dessa forma. Então aqui você vai ver que já tem broto novo, essa planta foi replantada esses dias, né? Então aqui já saiu um broto novo e ela já está desenvolvendo as raízes. Então o vaso é um vaso pequeno, você pode ver, né? Que essa planta também eu já fiz algumas divisões dela. E é isso, gente. Isso que eu queria bater esse papo com vocês, falar um pouco dessa importância aí da gente conhecer, não simplesmente acumular planta, porque eu também já passei por isso, né? Então a gente só ficava acumulando planta, comprando bastante planta e colocando. Não, gente. O mesmo dinheiro, se você vai comprar uma planta que você vai gastar R$100, R$150, só um minuto, tá passando outro avião. Se você vai comprar uma planta que ela custa R$100, 150, 200, 20, 30, gaste esse mesmo valor na estrutura do teu orquidário. Gaste esse mesmo valor no substrato, no vaso, no local onde você vai colocar essas plantas. E isso é importante, porque não adianta você gastar muito dinheiro na planta e não gastar no ambiente ou no local onde você vai cultivá-las. Bom, Giovanni, então é isso. No meu caso, está no local bem sombreado, com bastante umidade, está no vaso plástico com esfagno. Isso, aí você tem que ver o teu ambiente, né, Giovanni? Porque muitas vezes, como você falou, né, o teu ambiente, o teu local é bem sombreado, né, e com bastante umidade. O que você vai ter que tomar cuidado é com a rega, para não regar muito e não saturar esse substrato. Porque a gélida, como a Restrepioides e outras plantas, elas costumam ter, elas não costumam... esses pleurotares grandes, vamos dizer assim, eles não aguentam muito umidade, excesso de umidade nas raízes. Então, mesmo você cultivando com esfagno, você tem que controlar a rega. Se é um local onde você possa controlar a rega, ótimo, perfeito, né? Não vai ter problema nenhum. Agora, o que eu acho que é interessante, assim, mesmo a Stelis, a Gélida, a Restrepioides, essas plantas, elas precisam de um pouco de claridade. Eu uso aqui um sombrite
de 50% em 2 camadas, não uma colada na outra, mas primeiro uma e a outra distante mais ou menos uns 30 centímetros. Tá? Então, se ela não tiver muita claridade, ela vai crescer, vai ficar uma planta frondosa, né, com muitas folhas, porém ela não vai florescer. E a floração dela muitas vezes não é com abundância. Então o que é interessante, que mesmo que você tenha em um lugar sombreado, que ela tenha pelo menos aí um pouco de luz filtrada do sol, porque aí a floração vem com muito mais força. Tá ok? Bom, gente, é isso daí. Obrigado aí por quem pôde participar. E eu vou, à medida aí do possível, aí toda semana, quero ver se pelo menos toda semana eu consigo postar um vídeo e a gente ir batendo esse papo aí, falando um pouco sobre aí esse vício, né, que a gente tem aí com as micro-orquídeas, né? No caso a Maria, né, a Maria Petribu, tudo bem, Maria? Espero que você esteja bem, teu marido também, e esteja tudo bem aí na tua casa, né? Ela está comentando aqui, né, que eu não posso, pois na chuva encharca quase nada no meu... Tem sombrite e sim árvores, né? Então você veja, já é filtrado, mas não como na natureza, né? Como a Maria sempre comenta, o cultivo dela ela tenta fazer o mais próximo possível da natureza. Então o ambiente dela tem muitas árvores, então ela cultiva embaixo dessas árvores, né? Valeu, Giovanni, um abraço. Minhas estão lá, o Elândio, né, Ferreira, minhas orquídeas estão na área, acho que devo colocar 1 ou 2 telhas de vidro. Olha, a telha de vidro, aí você tem que ver como que é teu ambiente, né? Então sempre eu falo, como que você vai cultivar, né, nessa área? Você acha que é interessante, se você conseguir cobrir essa área, é sempre melhor, né? Porque quando você cobre com plástico, né, tem aqueles plásticos agrícolas, e ele tem uma durabilidade aí de 5 a 10 anos também, então não vai ter que ficar trocando a cada 6 meses, que ele tem uma proteção UV. Então você fazendo essa cobertura, ou com essas telhas de vidros, ou policarbonato também, que é barato e prático, né? Você consegue controlar a regra. Agora, o que é a rega, né? Então, assim, controlando essa rega, você acaba tendo uma grande probabilidade de sucesso, né? Sem esse excesso de encharcamento, pelo menos nas épocas de muita chuva, né? Então tem que tomar um cuidado justamente com isso. O problema da micro-orquídea não você normalmente mata a planta por excesso de água, mais facilmente pelo excesso de água do que pela falta de água, tá? Eduardo Lima faz um tour. Eduardo, vou ver o que eu consigo mostrar aqui para ti, tá bom? Está com o Elândio novamente. Tá, Elândio, se está com telha de barro, você não tem claridade nenhuma, né? A não ser que seja um local que nem eu tinha numa varanda quando eu morava no apartamento, que agora não dá mais, mas eu morava no apartamento e tinha uma varanda do meu apartamento, então batia sol da manhã nesse local, né? Então até umas 10 horas da manhã batia sol. Então o que eu tinha? Um sombrite na frente para proteger. Mas no teu caso, como é telha de barro e pelo que você está me falando não bate sol, é todo sombreado, então é importante aí ou você colocar num outro ambiente que ele possa ter um sol filtrado, ou dentro desse espaço você colocar no local onde que ele receba pelo menos um pouco de claridade ou um pouco de sol pela parte da manhã. Tá bom? Porque senão, assim, claro que tem plantas, tem micro-orquídeas que gostam, mas nem todas gostam. Então, elas precisam pelo menos um pouco desse sol para ela poder fazer a fotossíntese, a floração dela ser forte, ser saudável, e isso possa ocorrer. Tá ok? Bom, gente, vamos ver o que eu consigo mostrar um pouco aí para vocês, mas não. Aqui é uma parte do orquidário, como eu falei para vocês, é a parte de trás, né, onde que eu tenho algumas plantas, né. Então aqui são algumas, parte das plantas que eu cultivo. Como eu falei para vocês, aqui é o ambiente onde que eu cultivo as plantas que toleram um pouco mais de umidade, né. Então são essas plantas que eu tenho aqui, tá? Então isso daqui é uma parte da minha coleção. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? E aí até a próxima, tá ok? Um grande abraço.